A paz do Senhor, queridos de Jesus, bonitos de Jesus. Dando continuidade ao nosso desafio de um capítulo por dia. Hoje vamos para Marcos capítulo 3. O homem da mão ressequida. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado a fim de o acusar. Jesus disse ao homem na mão ressequida: "Vem aqui para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido, com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como matariam. Jesus cura muitos à beira-mar. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguiam. Eram pessoas que vinham da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhe advertia severamente que não expusessem a publicidade. Os 12 apóstolos. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para enviar a pregar. E ao exercer a autoridade de expulsar demônios, eis que 12 se designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, e aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, por quem foi traído. Jesus e Beelzebul. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E tantos os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: "Está fora de si." Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: "Ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios." Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábola: "Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir e é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente, roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saquear a casa dele. Em verdade lhe digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: "Está possuído de um espírito imundo." A mãe e os irmãos de Jesus. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe diziam: "Olhe, é a sua mãe. E os seus irmãos e as suas irmãs estão ali fora procurando o Senhor." Então Jesus perguntou: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe."
Eu profetizo sobre a sua vida que o convencimento do Espírito Santo vem sobre você hoje, tirando toda a dureza do seu coração, como diz aqui no versículo 5, deixando o Espírito Santo alegre, porque agora você tem um coração convencido do pecado. Deixando o silêncio no momento errado, falando no momento certo, e que em nome de Jesus você será uma boa propaganda do Espírito Santo, você é uma boa propaganda de Deus e atraindo muitas pessoas como Jesus fazia, porque ouvia falar dele. Eu profetizo sobre a sua casa que não será mais dividida, mas será uma casa levada pela palavra de Deus, que haja unidade sobre a sua família. Eu profetizo que você é sim a família de Deus e que a sua família também se une a essa grande família de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém?